Bem, vamos para o Evangelho. Lucas, capítulo 24, versículo 36 a 48. Tanto São Lucas quanto São João narram essa apresentação de Jesus, esse aparecimento de Jesus no meio dos apóstolos, no dia da ressurreição, no domingo da ressurreição. Só que eles narram diferente. Eu vou relembrar aquilo que São João disse, depois nós vamos meditar o que São Lucas fala no Evangelho de hoje. São João lá, ele narra duas coisas. Primeiro, Jesus apareceu aos discípulos, né, e instituiu o sacramento da confissão. Né? A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Esta é a lógica de Deus para a salvação da humanidade. O Pai envia o Filho envia a igreja. Por isso que não tem salvação sem a igreja. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. É a igreja que ele instituiu. Esses apóstolos que ele chamou de pequeno rebanho, não tenham medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. A importância da igreja. Né? Ele mandou que a igreja distribuísse o perdão que ele conquistou com seu sangue, com sua cruz, com sua morte e ressurreição. E depois São João conta aquele episódio de São Tomé. Tomé que não estava ali naquele primeiro encontro, mas Tomé que volta depois no segundo encontro. E Tomé não acredita. Eu não acredito. Só se eu colocar a mão nas chagas dele, no lado dele. Então Jesus aparece. Na segunda, 8 dias depois, no outro domingo, né? E chama Tomé, Tomé, vem cá, põe aqui tua mão. Né? E aí nós vemos uma coisa muito interessante. Jesus ressuscitado, ele continua mantendo as suas chagas. Né? Para mostrar para nós que ele é ressuscitado. E que é ele mesmo que sofreu a paixão, não é um outro personagem, não é um fantasma que está aparecendo ali para eles. Bom, agora vamos ver a narração de hoje de São Lucas. São Lucas narra diferente. Veja, São Lucas e São João são dois evangelistas muito diferentes. Lucas não era apóstolo, Lucas não era judeu, Lucas era grego, né, de Antioquia, que foi convertido por São Paulo numa das viagens apostólicas de São Paulo e depois passou a seguir São Paulo. Então, Lucas não tinha aquela estruturação jurídica hebraica que Pedro tinha. Lucas não era judeu, mas ele era médico e era culto. Então, ele pesquisou, ele diz no evangelho dele, nos Atos dos Apóstolos que ele escreveu, ele fala que ele pesquisou, foi conversar com as pessoas. Claro, numa pesquisa você não abrange tudo, né? Por isso que São João escreveu o evangelho dele bem diferente, colocando uma opção de coisas que os outros apóstolos não tinham colocado. Porque João também, né, foi aquele discípulo que... Por que Jesus disse que era o discípulo que mais amava, né? Porque era aquele discípulo que penetrava mais nas coisas de Jesus. Por isso que o Evangelho de São João é um evangelho assim, é comparado com uma águia, né? Que voa alto. Então, é um evangelho não apenas narrativo, como os outros três, mas assim, mais teológico. Bom, mas aí, naquele tempo, os dois discípulos de Emaús, né, contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Daí, meus irmãos, hoje nós reconhecemos Jesus no partir do pão, ou seja, na Eucaristia. Né? Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Apareceu assim de repente. Não abriu as portas nem rasgou as paredes, porque o corpo ressuscitado agora, de São Tomás de Aquino, ele está submetido à alma. É um corpo ressuscitado. Ele não precisa mais de abrir porta, ele atravessa uma parede. Porque ele agora ele não está mais sujeito à natureza desse mundo. É o mesmo corpo, é um corpo ressuscitado, mas não precisa mais comer, beber, dormir, etc. Não precisa mais. E um corpo que não tem mais o problema do tempo e do espaço.
Na física, a gente ensina que dois corpos não podem ocupar o mesmo tempo, o mesmo lugar no espaço. Por isso que um corpo não atravessa a parede, né? Você não consegue, ao mesmo tempo, ocupar o mesmo lugar no espaço. Mas o corpo ressuscitado consegue. Ele pode atravessar a parede. Não tem problema. Porque ele não precisa mais de espaço. Eu sei que isso não é fácil de entender, mas é o que acontece com o corpo ressuscitado. Bom, aí Jesus, eles ficaram assustados e cheios de medo. Não é para menos, né? Estavam ali tudo com medo, trancado no cenáculo, de repente Jesus aparece. E a maioria não acreditava na ressurreição. Gente, os próprios discípulos de Emaús, né, caminhavam com ele e disseram para ele: nós esperávamos que fosse ele que restabelecesse o reino de Israel. Né? Nós esperávamos que fosse ele que fosse derrubar Pilatos, Herodes, César, companhia limitada, mas é mais um que fracassou. Vários personagens já tinham tentado libertar Israel dos romanos, né? Um tal de Teudas, depois um outro, né? O próprio, sei, outros elementos. Ah, mais um que fracassou. Jesus é mais um que fracassou. Nós pensamos que fosse ele falando para Jesus. E aí Jesus começou a lembrar lá todo o Antigo Testamento. Vocês não viram o que Moisés falou sobre o Cristo? Vocês não viram o que os profetas falaram sobre o Cristo? Que ele tinha que sofrer para poder salvar a humanidade. Aí começa, né? Mas Jesus disse para eles, né? Ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Jesus quis mostrar que ele realmente se encarnou, porque isso é muito importante, porque no primeiro século surgiu uma heresia, o chamado docetismo, que era um ramo do gnosticismo, que dizia que o Cristo não se encarnou, não, porque eles acreditavam que havia duas realidades, dois deuses. Um Deus bom que só criou coisas espirituais e um Deus mau que criou coisas materiais. Então o corpo era considerado algo mau, porque era material. O espírito era considerado bom. Então eles desprezavam o corpo, valorizavam o espírito. Então eles diziam: como é que pode o verbo de Deus se encarnar num corpo que é mau? Isso não aconteceu. Essa encarnação do verbo no corpo de Cristo foi aparente. Aí a palavra doceta do grego, que quer dizer aparência, docetismo, essa heresia. Então, São João teve que combater isso, São Paulo teve que combater isso, São João teve que combater isso. São João coloca aqui claro, né? São Lucas coloca aqui claro, falou para os apóstolos: venham aqui, toca aqui. E depois pede um pedaço de pão para eles. Né? Eles falam: tocai em mim. Um fantasma não tem carne, um fantasma não tem carne, eu tenho carne, nem ossos, eu tenho ossos, como estáis vendo que eu tenho. Então, aí, essa passagem aqui quebra o docetismo, quebra o gnosticismo. Cristo se encarnou de fato, é ele mesmo, o verbo que assumiu uma carne que é dele. E para provar mais ainda, ele fala para os apóstolos: botou as mãos nos seus pés, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam quase que fora de si, né? Surpresos e alegres. Então Jesus: peraí, vou provar que sou eu mesmo. Vou provar que não sou um fantasma mesmo. Vocês têm aí alguma coisa para comer? E aí deram um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. O corpo ressuscitado não precisa mais nada disso. Comer, beber, dormir, não, acabou. Mas para provar que é ele mesmo, é o corpo dele mesmo, a carne, me dá um pedaço, eu vou comer na frente de vocês. Você deixou claro, né, que é ele mesmo, o corpo ressuscitado é o próprio corpo. E nós também. O nosso corpo ressuscitado será esse nosso corpo aqui. Mas em que idade? Não sei, vai ser a melhor idade possível. Né? Vai ser o corpo mais belo possível que Deus possa te dar.
Pode ficar tranquilo, né? Isso a igreja não consegue explicar. Depois disso, são estas as coisas que vos falei quando ainda eu estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja, o Senhor repete a importância do Antigo Testamento. Por isso que a igreja não despreza o Antigo Testamento. Houve uma heresia no começo da igreja, chamada marcionismo de Marcião, que queria jogar fora o Antigo Testamento. Não, nós já temos o Novo. Não. É o Antigo que prova que Jesus é o Messias. Pelo que disse os profetas, pelo que disse, né, os salmos, pelo que disse Moisés. Aí, meus irmãos, a importância de interpretar bem a Bíblia, né? Eu insisto muito nisso, eu falo sempre muito nisso, né? São Pedro diz lá na segunda carta dele, capítulo 3, versículo 16, né? Quando ele fala da carta de São Paulo, ele fala que nas cartas de São Paulo tem coisas difíceis, que os espíritos ignorantes interpretam errado para a sua própria perdição. Para a sua própria perdição. Assim como fazem com as demais escrituras. Eu gostaria que você pegasse lá sua Bíblia, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16. Ora, se São Pedro achava difícil interpretar algumas coisas nas cartas de São Paulo, ele que conversava com São Paulo, ele que era hebreu, que em São Paulo, vivia no tempo de São Paulo, tinha dificuldade. Agora você imagina nós hoje. Por isso que é um perigo a pessoa querer tirar conclusões da Bíblia sem ouvir a igreja. Sem ouvir a igreja. A igreja é intérprete da Sagrada Escritura. Foi a igreja quem selecionou quais são os livros inspirados que estão na Bíblia. Então, é a igreja que tem também a inspiração para interpretar a que está ali na Bíblia. É um carisma que Jesus deu para a igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, me rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então eu vejo aqui, nessa citação que Jesus coloca, né? Para que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Lembra que São João diz que Jesus soprou sobre eles e deu a eles o Espírito Santo. Antes de Pentecostes. Depois de Pentecostes, eles vão ter uma plenitude do Espírito Santo e que eles vão ficar corajosos, vão pregar e etc. Mas aqui eles vão entender as Escrituras e vão ter o poder de perdoar pecado, que Jesus instituiu a confissão naquela noite, né? E aí Jesus continua dizendo, né? Abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Bom, Jesus aqui confia, meus irmãos, que ele tinha que sofrer e ele tinha que morrer. É bem claro aqui, ó. Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Bom, a gente sabe que o sofrimento é um grande enigma, né, da nossa vida. Jesus sofreu. Por que ele sofreu para salvar a humanidade? Porque está escrito lá no Antigo Testamento que aquele que peca tem que morrer. Morrer por quê? Porque a vida é dada por Deus. A vida é dada por Deus. Se você ofende a Deus, o que é o pecado? Você perde a vida. Então você vai morrer. Você tem que morrer. Então Jesus morreu no meu lugar. Morreu no seu lugar. Por causa dos nossos pecados, pecado do mundo. Por isso ele sofreu. O mistério do sofrimento é um mistério difícil da gente entender. Mas um dia na eternidade nós vamos entender por quê. Porque sofreu para nos libertar.